É isso. Bom, olá, meu nome é Bruno, eu sou graduando aí do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Faculdade Centro Universitário Módulo e vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso que vem com o tema aí monitoramento ambiental da nascente de encosta do Rio Escuro, Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo, com orientação do professor doutor Franco Cláudio Bonetti. Bom, então as nascentes elas são afloramentos, né, do solo ou de rochas que se originam em uma fonte de água, um recurso natural de grande valor econômico, estratégico e social, tendo grande importância aí para o consumo humano. Aqui eu apresento para vocês três tipos de nascentes, né? As nascentes de encostas, conhecidas como olho d'água, as de veredas, que são nascentes de forma difusas, né? São espraiamentos de nascentes em um determinado local, e as nascentes com acúmulo inicial, que são as nascentes que formam os lagos. Elas são também classificadas em perenes, temporárias e efêmeras. Bom, o padrão de potabilidade da água para a saúde pública é bastante relevante, né? Até porque o consumo da água contaminada ele causa diversos riscos aí à saúde. Então, doenças gastrointestinais acabam ocorrendo devido à ingestão de bactérias, né? Material orgânico, inorgânico, gerando diarreia, vômito, deixando a pessoa desidratada, né? Podendo levar até ao óbito aí, dependendo da resistência do indivíduo. Então, a Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, ela dispõe aí sobre a vigilância e a qualidade da água para o consumo humano, né? E também o padrão de potabilidade. Então, ela define valores máximos permitidos aí que se enquadram no padrão de potabilidade. Bom, o objetivo geral desse meu projeto ele foi analisar parâmetros aí de potabilidade da água captados da nascente, né, e avaliar a segurança para o consumo dessa água. Algumas características ambientais do local também, assim o seu estado de conservação e preservação. Sendo mais específico, né, a gente vai analisar o estado de conservação e preservação da nascente, observar a demanda de pessoas que utilizam este recurso, calcular a vazão, né, para a gente saber a disponibilidade hídrica dessa nascente e avaliar alguns parâmetros aí de potabilidade. Bom, o projeto ele ocorreu na cidade de Ubatuba, né, é uma cidade do litoral norte do estado de São Paulo. A nascente se encontra na rodovia SP-55, é uma rodovia que liga Caraguatatuba a Ubatuba, e ela fica ali, né, nessa rodovia, próximo ao bairro Rio Escuro. Bom, a pesquisa ela foi realizada entre os meses de fevereiro e março, né? As visitas ao local ocorreram semanalmente, então semanalmente aos domingos. Então todo domingo a gente ia lá coletar as amostras para análise e também fazer a observação aí das características no entorno da nascente. Cada monitoramento levava em torno aí de 6 horas e as análises laboratoriais também ocorreram semanalmente nos dias seguintes, né, das coletas, nas segundas-feiras. As coletas elas foram divididas em semanais e mensais, então alguns parâmetros foram coletados semanalmente, outros mensalmente. Bom, para a vazão a gente utilizou um método, né, um método volumétrico, onde calcula-se o tempo gasto que se leva para encher um determinado recipiente. No caso, o recipiente é uma proveta de 250 ml e a gente utilizou um cronômetro, um relógio cronômetro, para poder calcular o tempo que se leva para encher esse recipiente, né? Depois a gente coloca em uma fórmula, né, que a vazão média é igual o volume dividido pelo tempo e a gente obtém-se aí a vazão da nascente. O fluxo de pessoas a gente utilizou uma simples planilha de dados, onde a gente anotava as pessoas que utilizavam o recurso e os litros de água que elas consumiam. Então aqui tem meio litro, 1 litro, 2 litros, 5 litros, 10 litros e 20 litros. Isso a gente separou por galões, né? Então aqui tá umas pessoas, né? Tem 3 pessoas aqui na fila para poder encher os seus galões. Aqui tem alguns galões também de 5 litros ali. Para o estado de conservação e preservação, a gente adaptou aí um protocolo de avaliação rápida, sem análises laboratoriais, com 9 parâmetros. Esses parâmetros foram a ocupação no entorno da nascente, né, a cobertura vegetal, o raio de extensão que tem essa nascente, o solo, né, como que é o solo, a ação antrópica, se tem presença de ação antrópica, a presença de animais, o lixo no entorno,
A cor da água e o odor também a gente avaliou, então a gente separou em uma pontuação de 5, 3 e 1, onde, por exemplo, a ocupação no entorno da nascente, se ela for uma vegetação natural, ela vai ser 5 pontos, se for um reflorestamento ou agricultura, 3 pontos, e se for residência ou indústrias no entorno, vai ter 1 ponto apenas. Assim foi sucessivamente aí para os outros parâmetros, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas aqui é somando a pontuação, né? Então tem uma pontuação menor que 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e acima de 40, a gente classifica em péssima, ruim, regular, boa ou ótima. Bom, para a coleta e armazenamento das amostras, a gente utilizou requisitos aí estabelecidos pela FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde. Então, para cada amostra, a gente utilizou etiquetas, né? Então, a gente anotava o local da coleta, o coletor, a data, o horário, assim também como umas outras anotações como temperatura ambiente, temperatura da água, né? As coletas, depois de todas as coletas feitas, a gente armazenava elas dentro de uma caixa térmica, né? Uma caixa de isopor aí, contendo gelo, a uma temperatura mantida de 10 a 12 graus, e a gente fazia o transporte. Esse transporte ele variava aí de 2 horas mais ou menos em média até chegar no determinado local. Assim a gente transferia as amostras da caixa para o refrigerador e no dia seguinte fazíamos as análises no laboratório da Sabesp. Bom, para os parâmetros de qualidade físicos, né, a gente utilizou um termômetro para temperatura, aqui é um turbidímetro para analisar a turbidez da água, um multileitor de dados para a condutividade elétrica e o colorímetro para a cor. Já os parâmetros químicos, para o pH e nitrogênio amoniacal, a gente utilizou também um multileitor de dados, modificando apenas o eletrodo, que faz a leitura. Já o nitrito e fósforo, a gente acabou utilizando um espectrofotômetro DR5000, que é um modelo mais antigo, e o DQO foi um outro espectrofotômetro, que foi um modelo mais avançado. O reator a gente utilizou para esquentar, né, aumentar a temperatura aí das amostras de DQO e fósforo. O DBO a gente utilizou uma outra metodologia, onde a gente aplica uma semente de esgoto, né, e leva essa amostra a uma temperatura de 20 graus durante 5 dias. Depois retira e faz a leitura da demanda bioquímica de oxigênio. Para os parâmetros de qualidade da água biológica, assim como os coliformes totais e a Escherichia coli, a gente utilizou o método de substrato cromogênico, onde a gente tem o colilerte, cartela aluminizada, essa é a seladora, estufa e a caixa ultravioleta. E para fazer a leitura desses parâmetros, a gente utilizou uma metodologia dos números mais prováveis. Também foi feita as bactérias heterotróficas, né, mas foi feita apenas uma vez aí durante o monitoramento. Então, falando um pouco dos resultados, durante a vazão a gente percebeu que ela teve um padrão durante o monitoramento, né? Então ela manteve-se aí em 0,083 litros por segundo. Então a gente utilizou aquela fórmula que o volume é 0,25 litros e o tempo gasto para encher aquele volume foi de 3 segundos. Então a gente fez aquele cálculo, chegamos a uma conclusão aí de 0,83 litros por segundo. O fluxo de pessoas, a gente teve um total aí de 445 pessoas que consumiram 3.874 litros de água. Então, durante 5 dias, né? E observou-se uma variação entre comunidade local, moradores de veraneio e também turistas durante ali o monitoramento. Bom, para o protocolo de avaliação rápida, referentes aí à ocupação no entorno da nascente, a gente considerou uma vegetação natural, né, dando 5 pontos aí na classificação. A cobertura vegetal também consideramos total, mais 5 pontos. O raio de extensão eu considerei 25 metros apenas, devido a nascente estar na rodovia, o olho da nascente sai na rodovia, né? Então, e o raio de extensão de uma nascente tem que estar protegido aí num diâmetro de 50 metros. O solo eu considerei uma vegetação natural também, serrapilheira, né? Então, mais 5 pontos para a nascente. A ação antrópica eu considerei parcial, perante o volume, né, de fluxo de pessoas aqui ocorrer abaixo da nascente, né? Então, em cima, onde tem a proteção vegetal,
não tem residência, não tem pessoas se locomovendo por ali, mas eu considerei parcialmente. A presença de animais também, eu só observei presença de aves sobrevoando o local. O lixo, eu encontrei bastante lixo, bastante resíduos sólidos, né? Então, um copo descartável, garrafa plástica, tampa de marmita, papel de bala, tinha muitos resíduos sólidos ali, eu acabei coletando tudo e levando ao devido lugar. Aqui está o lixo, né, coletado. E a coloração da água também não teve coloração, então ela foi uma água bem límpida, né, transparente, elevando mais 5 pontos. E o odor também não teve, elevando aí a nascente para 5 pontos. Levando um total aí de 37 pontos a nascente, considerando ela em um bom estado de conservação e preservação. Bom, já os resultados para a qualidade de água, os parâmetros físicos aí, né, seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde, os padrões físicos estavam todos de acordo com a portaria. Então nenhum excedeu os valores máximos permitidos aí pela portaria, estando todos parâmetros físicos de acordo. Já os parâmetros químicos da água também tiveram um bom resultado, porém apenas o pH apresentou resultados abaixo do valor. Então o valor máximo permitido para o pH é de 6 a 9,5. É uma água um pouco mais alcalina, né? Então o pH variou ali de 5,5 e apenas no dia 23 de fevereiro ele apresentou o resultado 6. Então ele apresentou no total aí, né, uma água levemente ácida. Bom, para os parâmetros biológicos da água, essa tabela aí abaixo apresenta resultados biológicos dentro do padrão de potabilidade. Para os parâmetros aí de Escherichia coli e bactérias heterotróficas, né? Escherichia coli, que representa material fecal na água, todos os dias, em todas as datas aqui de monitoramento, estiveram ausentes, né? As bactérias heterotróficas também apresentaram apenas 2 unidades formadoras de colônia, tendo seu valor máximo permitido de 500 unidades formadoras de colônia, estando todas de acordo. Já os coliformes totais, os coliformes totais eles estão presentes, né, no solo e vegetais também. Então eles são um grupo de bactérias como a Escherichia coli, como a Escherichia, a Klebsiella, tem também a Enterobacter, a Citrobacter. Então esse grupo ele forma, né, os coliformes. E eles não apresentam necessariamente agentes patológicos, né? Então, mas em proliferações, né, dessas bactérias, elas acabam ocasionando aí diarreias, infecção de urina. Mas assim, a portaria ela disponibiliza também que durante as análises, apenas uma amostra no mês pode apresentar coliformes totais, né? Pode apresentar resultados positivos, sendo, né, sequencialmente analisadas de novo. Bom, aqui estão os resultados, né? O da amostra do dia 9/2 e aqui do 1 de março. Então, como eu falei para vocês, né, o padrão microbiológico da água para o consumo dispõe que apenas uma amostra entre as amostras examinadas no mês poderá apresentar resultados positivos. Mas essa restrição se aplica para reservatórios, né, que abastecem aí menos de 20 mil habitantes. Eu acabei elevando essa restrição aí para o projeto, né, e ele acabou se enquadrando no padrão de potabilidade da água. Então, com base nos resultados apresentados no presente trabalho, a vazão apresentou uma disponibilidade hídrica de 0,083 litros por segundo. O fluxo de usuários ficou então contabilizados 445 pessoas consumindo 3.874 litros de água, né, em apenas 5 dias. A nascente ela foi caracterizada como um olho d'água sem acúmulo inicial e de fluxo contínuo, apresentando então um bom estado de conservação, somando 37 pontos. Né? E entre os 15 parâmetros analisados de qualidade da água, apenas um apresentou resultados fora do padrão de potabilidade, que foi o pH. Então, considero essa água uma água segura para potabilidade ali de imediato, né? Sendo
recomendado sempre uma desinfecção antes do consumo ou uma filtragem aí da água para ser consumida. A gente está falando de uma água natural, né? Então pode ocorrer variações ambientais nesse local que acabam danificando essa qualidade. Então eu sugiro também que esse monitoramento seja feito durante todo o ano. Daí seria bem legal também a continuação desse projeto, né, para monitorar o ano todo essa nascente. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos e muito obrigado.